Modelagem e simulação de sistemas elétricos. Alunos: Francisco Elvis Nunes, Gustavo Pedroso, Lucas Henrique da Silveira, Maria Gabriela Dias Oliveira, Venâncio Bezerra Júnior. Primeira lei de Ohms. A primeira lei de Ohms determina que a diferença potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Além disso, de acordo com essa lei, a razão potencial elétrico e a corrente elétrica é sempre constante para os resistores. A tensão ou potencial elétrico é a letra R, resistência elétrica, vezes I, corrente elétrica. Corrente elétrica é U, tensão ou potencial elétrico, dividido por resistência elétrica. Na lei mostrada na figura acima, chamamos o U de tensão elétrica ou potencial elétrico. Essa grandeza é escalar e é medida em volts. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito, por sua vez, indica que ali existe uma resistência elétrica. A corrente elétrica em I mede o fluxo de cargas pelo corpo em amperes, ou coulombs por segundo. A corrente elétrica é diretamente proporcional à resistência elétrica dos corpos. Quanto maior a resistência elétrica de um corpo, menor será a corrente elétrica a atravessá-lo. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos fazer o primeiro exercício aí para fixar a explicação sobre as leis de Ohm. O primeiro exercício ele fala da primeira lei de Ohm, tá? Ele é bem simples e ele diz o seguinte: um resistor ôhmico de resistência igual a 15 ohms é atravessado por uma corrente elétrica de 3 amperes. Determine o potencial elétrico desse sistema. Para poder determinar o potencial elétrico, que não é nada mais que a tensão, tá? A gente vai utilizar aí a primeira lei de Ohm, que diz o seguinte: diz que a tensão, que é a letra U ou a letra V, é igual a resistência vezes a corrente, né? Como a gente acabou de ver na explicação sobre a primeira lei de Ohm. Para resolver isso, então, vamos substituir os valores que o enunciado nos fornece. Então, a tensão é igual a resistência, 15 ohms, vezes a corrente, 3 amperes. Então, a gente tem aqui que a tensão, o potencial elétrico, é de 15 vezes 3, igual a 45 volts. Tá? Então, um exercício bem simples, mas serve para fixar aí um pouco da primeira lei de Ohm. Ok? Só dando continuidade então à resolução dos exercícios. Aqui no caso temos o exercício 2 com dois gráficos que representam ali a variação do diferencial de potência, que no caso seria a tensão, em função da corrente elétrica para dois condutores diferentes, condutor reto e inclinado. Conforme mostrado aqui no gráfico A, onde temos a tensão sobre a corrente e o condutor reto, enquanto o gráfico B, um condutor inclinado. O exercício pede para que a gente calcule a resistência elétrica para uma tensão igual a 120 volts, para os dois gráficos, no caso os dois condutores. Para esse cálculo, vamos utilizar então a fórmula da primeira lei de Ohms, que seria a resistência igual a tensão sobre a corrente. Iniciando ali pelo gráfico A, que chamaremos de resistência A, igual a tensão sobre a corrente. Transformando ali a grandeza nos valores encontrados no gráfico, teremos uma resistência A igual a 120 volts sobre a corrente de 3 amperes, onde a resistência A é igual a 40 ohms. Então, no caso, o condutor reto ele tem uma resistência de 40 ohms, enquanto a resistência B, que é igual a 120 volts sobre uma corrente de 4 amperes, teremos uma resistência ali do condutor inclinado igual a 30 amperes. Espero que esse tenha ajudado vocês aí a fixar um pouco melhor também sobre a primeira lei de Ohms. Muito obrigado, pessoal.